Muita paz em Jesus, nosso Mestre. É uma alegria estarmos aqui hoje no Templo Espírita Tupiara, como o nosso irmão falou anteriormente, para renovar as nossas esperanças, renovar a nossa fé, trazendo para a nossa reflexão o exemplo do médico dos pobres, que foi o Dr. Bezerra de Menezes, que dirige, juntamente com uma equipe espiritual composta de médicos e de várias outras funções, o trabalho de caridade aqui realizado de cura no Templo Espírita Tupiara. Foi nos pedido que fizéssemos uma reflexão sobre a fé como processo de cura. E nós separamos 3 citações do Evangelho, onde houve cura, e 2 citações do Dr. Bezerra de Menezes, interferindo num processo de cura, quando encarnado e quando desencarnado. A gente vai aqui refletir sobre a fé no processo de cura. Que cura e que fé? Cura todos nós queremos. Todos aqueles que foram curados por Jesus e pelos discípulos e pelos apóstolos, e o Evangelho e os Atos trazem inúmeros exemplos, todos desencarnaram depois. A gente vai na busca da cura achando que a gente vai ficar para a semente, né? Até o próprio Lázaro, que foi ressuscitado, viveu a intempérie da lógica da lei orgânica e universal, que é o nascer, o crescer, o reproduzir e o morrer, o desencarnar. É um processo biológico, estrutural, que faz com que a gente viva num mundo adverso e diferente da realidade, porque o mundo verdadeiro, diz o Livro dos Espíritos, é o mundo dos espíritos. O mundo material é um mundo secundário. Ele é tão secundário, segundo a lei, que ele é dinâmico e transformista demais. A gente não tem sossego. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, né? Fora a questão biológica, que a gente vai envelhecendo, vai perdendo a vitalidade orgânica. Então, que cura nós queremos? Qual a cura que nós queremos? Aquela apenas do conforto físico, da dor física? Ou aquela cura espiritual que faz com que a gente passe por esses momentos que a vida nos impõe através da evolução, experimentando diversos corpos, com resgates, com purificação, com desenvolvimento, que a gente saiba enfrentar essa dinâmica dessa vida que é inconstante e não é a vida verdadeira. Que cura nós queremos? Sim, porque a cura do Evangelho ali, dos exemplos, dos ditos milagres, aconteceu naquele momento e aquelas personagens depois desencarnaram. Não sabemos de que forma, mas certamente através de uma outra doença, um outro sofrimento. E a revelação do Cristo mostrava que ele trazia, sim, a boa nova. E os exemplos desses milagres serviriam para quê? Não apenas para que ele fizesse a transformação do que estava doente para a sanidade,
Mais do que isso, mostrava Jesus com palavras o que ele estava trazendo à multidão. Eu vim do meu Pai. Deus é um Pai de misericórdia que não dá fardo pesado para ninguém. Não sou desse mundo, como vós também não sois desse mundo. Aí vocês perguntam, mas por que nós temos que passar por isso tudo? Nós temos que passar por isso tudo por livre e espontânea vontade nossa. Deus é um Deus de misericórdia. Ele é justo e misericordioso. São os dois pilastres do tempo, a misericórdia e a justiça. Por que a misericórdia? Porque Ele não dá fardo pesado além das nossas forças. E por que a justiça? Porque nós fomos criados para a luz. Nós viemos da luz e estamos voltando para a luz. Mas optamos pela escuridão. Por orgulho, por vaidade, né? Eu e o Pai somos um. Por que eu não posso ser o Pai, já que eu sou a imagem e semelhança do Pai? No milésimo do segundo, ao pensar nisso, criamos uma estrutura mentirosa ao nosso redor, que o Livro dos Espíritos chama de a queda espiritual, a queda de Adão, que passou a suar para comer o pão de cada dia. Vivia no paraíso, mas desobedeceu à lei. Não porque Deus é um Deus injusto, o Pai é um Pai misericordioso, mas a lei é única e nós somos a lei. Não conseguimos ser felizes se não manifestarmos a lei de Deus em nós. E ela é distante de nós, ela está distante de nós, por conta desse dualismo, matéria, espírito, personalidade, essência, essa luta que nos absorve muitas vezes e nos faz acreditar que não temos fé, que não temos confiança, que não estamos no colo de Deus. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Só que o processo é pedagógico, cada um está num nível. Se fosse depender de Deus para que a gente estivesse no paraíso, nós já estaríamos. Vamos lembrar que Deus dá gratuitamente a sua graça. Graça significa gratuidade, ela é onipresente, onisciente e onipotente. Mas nós sentimos ela? Nós não sentimos. Raramente. Às vezes, no momento de dor, a gente abre o coração e sente. No momento de uma prece, no momento de um trabalho de caridade, a gente sente. Ouvindo uma boa música, a gente sente. Mas já imaginaram sentir isso o tempo inteiro? Estar fiel, porque fé significa fidelidade. Assim como um rádio que a gente pega ali aquele botão e tenta colocar, sintonizar com aquela rádio que a gente quer ouvir, sim, porque aqui tem uma opção de ondas aqui, de rádios. Mas aí eu pego e sintonizo aquela que eu quero ouvir. Fé é isso, é sintonia. Então eu vou sintonizar, imaginem os santos. Eles sintonizavam o tempo inteiro e dizem para a gente, a felicidade está nisso. Haja fogo, haja leão, haja arena, haja espada, os primeiros cristãos. E aquela fidelidade, cantando glórias ao Senhor, indo para a arena do sacrifício. Nós ainda não sentimos isso. Em alguns momentos, talvez, mas essa sintonia precisa é a fé. Diz Jesus que se tivéssemos ela do tamanho de um grão de mostarda, faríamos prodígios físicos, traríamos uma montanha daqui para lá,
mas a gente quer algo mais, a gente não quer só prodígios físicos, a gente quer a paz interior. Então a fé, essa fidelidade, essa sintonia marcante e presente, aí vocês falam, puxa, se eu tivesse com Jesus do meu lado, eu teria essa fé. Porque Ele estava do meu lado, né? Eu ia enfrentar tudo. Lembram daquela passagem da tempestade no barco? Porque eu critico essa aí, eu critico. Eu falei, gente, se eu estivesse com Jesus, eu não ia ficar com medo daquela tempestade. Até parece. Porque começou aquela tempestade, aquelas ondas altas, Jesus calminho lá, cochilando, né? Mais ou menos eu estou figurando. E eles começaram, temos que acordar o mestre para ele, né, acalmar essa tempestade. Então, até do lado dele, nós não temos fé. E eu estou falando dos discípulos que foram, no plano espiritual, escolhidos a dedo para a missão do Cristo na Terra. E eles ficaram assim, oscilaram. Sabe aquela coisa que a gente tem? É melhor acordar, que eu estou achando que não está legal, e ele está dormindo, né? Eu vou acordar para ele dar. Será que ele não está vendo isso? Como se a gente tivesse o controle das coisas. A gente é tão desfocado dessa fé que a gente acha que a gente tem um controle da nossa vida. Acho que Deus não prestou atenção nisso, não. Ele me deu um cargo pesado além da minha força. Senhor, houve alguma coisa de errado aí. Me mandou um karma muito grande. Na matemática aí da vida, você errou. Não é assim que às vezes a gente pensa? É assim que a gente pensa e age. E age. Não que a gente tenha que ficar parado. Nós temos livre-arbítrio. Nós temos que avançar, fazer o máximo das nossas potencialidades, mas confiando de que vai chegar um momento ali que a vida vai agir. E eu não sei como ela vai agir, mas ela vai agir, porque estamos no colo de Deus. Não cai um fio do vosso cabelo sem que o Pai o saiba. Como conviver com essa frase? Não cai um fio do vosso cabelo sem que o Pai o saiba. Então, estamos no colo de Deus, não é nem nas mãos de Deus, no colo de Deus. Então, tudo que tem a ver com o nosso destino, que nós somos totalmente inconscientes, nós somos inconscientes de tudo, porque eu estou respirando aqui, eu não tenho nem consciência de como eu estou respirando. O corpo funciona automaticamente, perfeitamente, independente da minha ação. Assim é a vida superior, que rege os nossos destinos. Funciona matematicamente, perfeitamente. Deus é um Deus de misericórdia, que não dá fardo pesado além das nossas forças, porque o objetivo da vida é evoluir, desenvolver e voltarmos à casa paterna, da onde de lá saímos. Ou melhor, nos afastamos, porque Deus não está lá, nem acolá, está dentro do homem. O paraíso não está lá, nem acolá, está aqui, mas nós não sentimos. Assim como a aranha tece a teia que ela vive, da sua própria substância, dizem os orientais, assim também é Deus. Deus está presente na criação, transcende a criação, mas está presente na criação. Eu e o Pai somos um, mas o Pai é muito maior. Tudo que eu faço, vós podereis fazer, basta que a gente tenha a fé, a sintonia, a ligação. Então nós temos no processo de cura, que é a cura que a gente almeja, a fé como um elemento fundamental. E aí a gente vai aqui trazer 3 milagres ocorridos no Evangelho, mostrando diferentes atitudes que não necessariamente representaram cura, representaram uma cura externa,
Mas a cura que a gente vem buscar, e aí quando a gente fala aqui no Templo Tupiara, que nós viemos buscar a nossa cura, que seja a cura espiritual, independente dos problemas físicos que a gente põe no papelzinho ali para conseguir a nossa consulta com os médicos da equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Quando adentramos a sala aqui de cirurgia, a enfermaria, que é cópia da enfermaria do plano espiritual, nós precisamos ter a certeza do que estamos buscando. Que cura é essa? Que cura é essa? E aí estaremos pensando na nossa fé. Havia um aleijado próximo à piscina de Betsaida, no Evangelho conta. E ele nunca havia ouvido falar de Jesus, talvez por ser o início do percurso de Jesus público. E muitos doentes em volta da piscina, aguardando, segundo o Evangelho, os anjos mexerem na água daquela piscina. Havia uma lenda popular que a piscina mexia as ondas e o primeiro que descesse naquela piscina ia ser curado. Por coincidência ou não, acontecia. Talvez por serem águas vulcânicas, águas térmicas, enfim, acontecia. Isso está em João capítulo 5. O aleijado tinha 38 anos, estava próxima à piscina. Diziam-se chamar a piscina da purificação e, culturalmente, se tinha essa ideia. E aí Jesus passa e pergunta para ele: o que está fazendo você deitado aí? Ele diz assim: estou esperando a piscina se movimentar, mas eu nunca consigo chegar, porque todos, imagina, o pessoal pula, vamos ver quem pula primeiro, porque eu quero ser curado primeiro. E como ele era aleijado, ele não conseguia chegar. E aí Jesus pergunta: que queres? Eu quero ser são, ele disse. Levanta, pega a sua maca e segue. E ele ficou curado ali na frente de todo mundo. E Jesus falou para ele: vai para o templo. Ele foi para o templo. Os sacerdotes perguntaram: o que aconteceu com você? Ele disse: um homem me curou. Que homem? Não sei. Um homem te curou num sábado? Isso é sacrilégio, porque o sábado era o dia santo, assim, você não podia fazer nada. E Jesus questiona esse modelo, né? Não vou fazer nada para o outro no sábado. Então, mas ali não foi essa discussão, não. Num outro momento vai aparecer essa discussão. E aí o aleijado, que não era mais aleijado, falou: eu não sei quem foi, mas estou aqui no templo. Passado um tempo de João, Jesus encontra com esse senhor de 38 anos e diz: você está são, vá e não peques mais. Foram as palavras de Jesus. Vá e não peques mais. Não peques mais para que não suceda alguma coisa pior. Ou seja, o que a gente subentende? Que ele foi curado, mas nada o transformou ali. Foi curado, seguiu a vida, fez o que Jesus mandou, vai para o templo, avisa, mas aí Jesus encontra com ele, diz João, e ele fala: está são, né? Não peques mais, porque para que não te suceda algo pior. Essa é a verdadeira cura? Essa é a verdadeira cura? Jesus até antecipa uma preocupação dele. Numa outra passagem nós temos outra reflexão interessante. Eram 10 leprosos num canto da aldeia, Jesus saindo de uma cidade para outra com seus discípulos. Jesus já era conhecido e os leprosos gritam lá, numa entrecruzilhada lá, e fala: Senhor,
queremos ser curados. E Jesus, da onde estava, fez o processo de cura para os 10. Os 10 foram ao templo, como Jesus havia solicitado também. Mas um dos 10 volta para agradecer a Jesus. Se ajoelha diante do Mestre e agradece a Jesus a bênção da cura. E aí Jesus vai dizer: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Houve um reconhecimento. E ele falou: alguém me curou, eu vou lá agradecer. E foi procurar aquele que havia curado ele. Aí Jesus pergunta: cadê os outros 9? Não sei, Senhor. Não sei, Senhor. O terceiro exemplo que nos traz a Bíblia, o Novo Testamento, é o exemplo de Bartimeu. Esse é muito interessante. Jesus andava com uma multidão e havia um cego pedinte, porque o cego, naquela situação, ele era muito pedinte, diferentemente de hoje, que tem uma lei de inclusão, né? De emprego de inclusão, de escola de inclusão, o deficiente tem esse direito, né? E a sociedade tem que batalhar por isso. Naquela época não existia nenhum contrato social para viúvos, para velhos, não existia isso. É a ação do Cristo, olhando os pobres e necessitados, que vai na evolução da vida social trazer os órgãos sociais que vêm sendo dirigidos legalmente para que a vida acolha. A aposentadoria é uma delas, né? As leis, os benefícios para a terceira idade. Isso tudo é um processo social que evoluiu com o Cristo. Porque ninguém fazia nada para ninguém. E o Cristo saía às ruas, não julgava as mulheres, né? Mostrava a necessidade de ajudar o doente, cuidar do próximo. Qual é a lei? Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o início de uma nova vertente social vai começar com o Cristo, certamente. E o cego pedinte viu aquela multidão, aquele burburinho e falou: quem é que está vindo aí? Ah, está vindo o Nazareno, está vindo Jesus o Nazareno, com uma multidão atrás. E ele começa a gritar: Senhor, filho de Davi, cura-me! Senhor, filho de Davi, cura-me! E as pessoas inconformadas com aquele grito, e por ser ele um cego sentado no chão, mandavam ele calar a boca. Imagina Jesus passando já com a sua fama, aquela fila atrás, cada um querendo ficar mais perto do Cristo, e o pedinte sentado no chão, gritando. Então o som era abafado. Jesus, o Cristo, falou para os apóstolos: quem me chama, traga-o aqui. E aí o cego é levado pelos transeuntes e Jesus fala: que queres que eu faça? Senhor, eu quero ver. E Jesus provoca a cura. E diz o texto do Evangelho, Jesus fala para ele: a tua fé curou-te. E diz o texto, foi atrás de Jesus pela estrada fora. Depois que ele foi curado, o cego Bartimeu foi atrás de Jesus pela estrada fora. Então nós temos 3 exemplos de diversos que Jesus provoca com os milagres, mostrando que a reação de cada um representou a sua fidedignidade em relação à boa nova. De todos os 3, o cego foi aquele que seguiu a verdade. O cego foi aquele que seguiu estrada fora Jesus. Olha a fé como processo de cura. Não a cura do corpo físico,
mas a cura espiritual que nós buscamos. Qual é a cura espiritual? É sabermos verdadeiramente que somos filhos de Deus e que nada vai tirar isso de nós. Nada nem ninguém vai roubar esse tesouro oculto, essa pérola preciosa que somos nós. Vós sois deuses e todos filhos do Altíssimo. Nós somos deuses. Nós viemos da criação, da substância divina e carregamos a substância divina em nós. Nós somos a substância divina. Então nós precisamos alimentar essa fé. O outro reconsiderou, voltou e Jesus disse: tua fé te salvou? Te salvou. O outro te curou. E para aquele que nem sabia que era Jesus, nem procurou saber, quando foi encontrado pelo mestre, olha, presta atenção, procura não pecar mais. Porque esse não teve aquele link, né? Foi curado, com muitos de nós acontece isso. Saímos felizes pela cura e depois não percebemos o que significa aquilo ali. Certa vez, eu fazendo parte da mocidade, eu acho que eu já até contei isso, mas tem tudo a ver com o tema. Eu fazia parte da mocidade do Grupo Espírita Regeneração. Nós fomos ao Chico fazer uma visita em caravana e lá pudemos observar as cartas psicografadas, que eram psicografadas durante a madrugada. Ficamos acordados, a mocidade estava junto ali, nós. Quando foi 2 horas da manhã, o Chico começa a ler as mensagens, uma após outra, as mães desmaiando, né? Carros bonitos, importados, pessoas que vinham de São Paulo. Foi naquela década de 70, onde o Chico praticamente focou a sua mediunidade nas cartas psicografadas de jovens do além. E aí, no dia seguinte, nós tivemos a oportunidade de estar com o Chico, junto com a presidente do Regeneração, numa pequena reunião. E aí, eu, metida, falei assim: Chico, que maravilha ontem. Todas aquelas mães vão ser espíritas, como se isso tivesse importância, mas vocês vão botar aí, diminui, porque eu tinha 14, 15 anos. Ai, que bom, Chico, essas mães todas se encontraram, todas vão ser espíritas. Se uma participar aqui, como contribuindo com a sopa que a gente dá para os pobres aqui de Uberaba, já vai ser muita, vai ser muito. Não é assim, minha filha, não é sempre assim. Então, repara, todas receberam mensagens ali, choravam, certificavam de que era fidedigna a mensagem. Esse é meu tio, essa é minha avó, é o que recebeu, é a bisavó. Todas gritavam, algumas desmaiavam e só, diz o Chico, nem todas vão seguir esse sentido da vida. Não é nem ser espírita, não, é dar um sentido à sua vida depois de receber uma mensagem. É dar um sentido à sua vida depois de ser curado. O que é isso? A cura como processo de transformação, ela está próxima da cura como um processo de fé. Quando questionamos o que aconteceu conosco, quando sentimos as energias que nós não conseguimos aqui racionalizar, já é motivo para a gente pensar no que é a vida, qual o sentido da minha vida. E aí vamos estar procurando dentro de nós a fé, a fidelidade, a sintonia, que é a nossa salvação, que é a felicidade dos santos, que é a alegria dos santos. E por final agora, eu vou trazer para vocês dois exemplos de cura realizados pelo nosso irmão Bezerra de Menezes. A primeira foi em 1889. Como é que a gente sabe disso? Porque a família colocou no jornal. Na hemeroteca nós descobrimos.
quando a gente coloca o nome de Dr. Bezerra, vai aparecer uma opção de citações, né? Porque ele foi prefeito do Rio de Janeiro, além de ser um grande médico, né? Ele então colocou: gratidão. Os pais da menina Maria da Glória, que no dia 19 do corrente, fevereiro de 1889, engoliu uma agulha que não foi possível ser extraída na Santa Casa de Misericórdia. Tendo recorrido ao excelentíssimo senhor Dr. Bezerra de Menezes, não só para esse fim, como ainda pela grande inflamação da garganta que sobreveio, vem por esse meio agradecer no mesmo o excelentíssimo senhor, que com a sua medicação homeopática não só conseguiu debelar a inflamação, como também fazer expelir a agulha com toda a linha engolida, estando hoje sua filha curada e livre do perigo. Que Deus lhe pague o muito que lhe devemos, perdoando-nos se ofendemos a sua bem reconhecida modéstia e caridade. Quem assina: Domingos Manuel Ferreira e Maria Florência C. Ferreira. Então eles deram um testemunho num jornal do Brasil, dizendo que, apesar da modéstia e da caridade, a filha foi curada, a agulha foi expelida, a garganta foi curada com a atenção que eles receberam do Dr. Bezerra de Menezes. E num outro caso, para finalizar, nós temos que é o caso já do Dr. Bezerra no plano espiritual. Esse ele estava encarnado. No plano espiritual, em 1928, o Chico, segundo Carlos Bacelli, no livro Mediunidade e Vida, ele conta que uma tuberculose procurou o Dr. Bezerra. E o Dr. Bezerra, através do Chico, procurou o Chico. E o Chico, então, psicografou uma mensagem do Dr. Bezerra com uma série de orientações para ela. Não necessariamente remédios, mas orientações. E, no final, ele diz assim: faça essas orientações durante 30 dias e que você ficará boa. Era uma mensagem mediúnica. E o Chico falou: olha, se realmente tem aqui algumas poções de homeopatia, tem aqui um tipo de repente, de água, eu não tenho dinheiro para te dar. Ela falou: eu também não tenho dinheiro para comprar. E o Chico ficou muito sentido, porque ele também não poderia ajudar. Deu a mensagem para ela e acabou aquele encontro. Meses depois, ele encontrou a mesma menina, era uma jovem de 28 anos, e aí viu-a bem, rosada, bonita, com vigor, e aí diz assim para ele, o Chico diz para ela: você ficou boa, menina, o que aconteceu? Você seguiu direitinho? Eu não tinha dinheiro, como o senhor sabe, mas como ele falou para eu seguir as orientações durante 30 dias, eu piquei a receita mediúnica em 30 pedacinhos. Então eu acordava de manhã, engolia o primeiro pedacinho, no dia seguinte engoli o segundo. Durante 30 dias eu engoli os papeizinhos que eu cortei. Olha só, ninguém vai fazer isso aqui não, porque não vai dar certo com aquele formulário do Bezerra, do Tupiara. Mas reparem a fé na menina, no Dr. Bezerra de Menezes. A fé transporta montanhas. Nós somos espíritos puros, nós somos espírito, vida, luz, saúde, perfeição, porque da causa primeira não pode sair imperfeição. Nós não somos doentes, estamos doentes e devemos procurar a nossa cura individual. Ela não está no outro. O outro é acessível à nossa dor, como esses grandes baluartes aqui, mas só depende de nós. Ninguém consegue fazer por nós. Deus é um Deus de misericórdia, não tem o seu espírito por medida, dá gratuitamente a sua graça constante, mas vai depender de nós guardar a graça num dedal, num balde, num galão, mas só depende de nós.
Que o Senhor nos ajude a alimentarmos a nossa fé. Cada dia pensando no sentido de nossas vidas, de que há algo melhor e maior nas nossas vidas, que funciona nas entrelinhas do destino, nos mostrando a trajetória de nossas vidas, sempre para o bem, sempre para o aprendizado, sempre para o melhor de nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz.